Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do Grupo Libertas. Para você que está assistindo, um B de bom dia, um B de boa tarde, um B de boa noite. Estamos aqui no Lado B Studio. Estamos aqui no lado B Studio para a gente fazer o nosso primeiro episódio do podcast. A gente não tem nome para esse podcast ainda, então se você quiser deixar uma sugestão aí no comentário, um nome, a gente Tem que ser com pensou. B, tem que ser com B. Pode ser um nome com B. A gente pensou em Lado B Podcast, mas a gente já tem o Lado B Estúdio. Libertas Cast não é com B, então deixa uma sugestão aí pra gente. E hoje a gente vai falar, esse primeiro episódio, a gente vai falar muito sobre modelo de negócio. E para ajudar a gente a falar sobre modelo de negócio, não poderíamos de deixar de ter aqui com a gente o Iago, que é o nosso CEO do Grupo Libertas. Se apresenta aí, Iago. Boa tarde, boa noite, bom dia. É muito legal a gente estar iniciando esse projeto aqui no Lado B Studio para a gente falar um pouquinho sobre os bastidores, né, do nosso negócio como um todo e como a gente pensa. Então, bastante empolgado aí pro nosso papo. E estamos bem acompanhados, né, Jeff? Bora. O Arthur também é o nosso coordenador de operações do Grupo Libertas. Fala um pouquinho aí, se apresenta, Arthur, pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui no primeiro episódio. A meta hoje é conseguir concluir o episódio sem ser cancelado, né? Vamos ver se vai rolar. E o nosso gêniozinho da estratégia, nosso coordenador de estratégia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só para deixar claro que a gente não vai fazer aqui um podcast que vai falar só sobre marketing. A ideia é a gente falar também sobre mentalidade, a gente falar sobre visão estratégica da empresa Tem e coach aqui falar não, velho. muito. Não tem coach aqui não. Mentalidade não é aqui. E também a gente vai falar sobre escala, que é um momento que hoje o Grupo Libertas vive aqui. Então, começando, eu queria já direcionar a primeira pergunta para os três. Pode falar um de cada vez ou pode falar os três ao mesmo tempo. Mas qual é que foi o estalo que a Betina teve, acho que foi quando o Iago chegou na empresa, de sair da BR Marketing e fazer essa mudança para Grupo Libertas? Acho que o primeiro ponto, né, foi uma decisão da própria Betina. Acho que tudo parte da decisão do próprio dono do negócio, né? Então, a partir do momento que ela decidiu, ela estava em dúvidas, né, depois de um período mais instável pessoalmente, e tal, ela estava em dúvida se continuava com a BR ou não, se profissionalizava. E a partir daquele momento, ela decidiu então seguir, né? Então, profissionalizar o negócio, construir um negócio de fato. E essa decisão já por si só já fez com que uma cadeia de acontecimentos viesse ocorrer, né? No sentido de que a partir disso ela necessitou fazer contratações, ela necessitou pensar na estrutura do negócio como um todo, começou a trazer pessoas sêniores, né, para as posições mais estratégicas do negócio. Foi aí que eu entrei, né? E o Rodrigo entrou junto comigo nesse mesmo período. E a gente começou então a desenhar esse novo modelo de negócio. Então, o que que seria o que viria a se tornar o Grupo Libertas até então era BR Marketing, né? Então, até aquele momento, a Betina, né, fazia de uma forma muito bem feita, né, grandes lançamentos, só que era uma empresa justamente de lançamentos. Então, ela fazia um lançamento, montava um time específico para aquele lançamento, o time se dissipava depois do lançamento, depois de uns 3, 4 meses, reunia novamente, fazia o lançamento e assim por diante, né. Então a empresa alcançou grandes números justamente pela audiência que já havia construído e pela capacidade técnica de marketing e comunicação que a Betina tinha. Porém, ela tinha um modelo de receita muito bem estruturado, né. Porém, quando a gente fala de modelo de negócio, isso contempla inúmeros outros pilares e setores e decisões, né. Então a partir dessa decisão a gente começou a estruturar um negócio, a gente vai falar um pouco mais sobre essa construção, mas a gente começou a pensar em novas fontes de receita, a gente começou a entender quais produtos faziam sentido ou não, quais produtos a gente ia tirar da nossa esteira de produtos, quais produtos nós íamos trazer, qual é o time que nós precisaríamos para atingir o resultado planejado. Então, assim, dessa forma a gente começou a fazer uma estruturação e também entender quais outros setores ou outros modelos de receita que nós poderíamos explorar junto com a marca Betina, né? Então, foi essa decisão, depois a gente entra em detalhes sobre cada uma desses braços que foram desenvolvidos, né, a gente lançou, então, no outubro do ano passado, o Grupo Libertas dentro do evento chamado Libertas, né,
onde a gente apresentou para o mercado o que seria o conceito da empresa, quais seriam os braços a serem trabalhados, e dessa forma, mas esse é um trabalho que vinha acontecendo desde março do ano passado. Em outubro a gente consolidou e apresentou ele para o mercado. Eu vejo um movimento aí também que foi justamente o de a Betina, ela é o rosto ali da empresa. Porém, desde o início a gente tinha uma preocupação muito grande também em criar outros canais de aquisição, criar outras formas de distribuição que não dependessem apenas, única e exclusivamente da imagem dela. Então a imagem dela, evidentemente, continua sendo importante também. Porém, a gente precisava encontrar outros caminhos para isso, até por uma questão de diluição de risco também. A gente conhece vários casos de experts no mercado que, de fato, não se prepararam para esse tipo de movimento, que, de fato, apostaram por muito tempo na própria imagem, colheram, evidentemente, muitos frutos por bastante tempo, porém, as coisas começaram a cair porque todo expert, enfim, no final das contas, tem um ciclo ali, né? Um período de... ciclo de vida, no final das contas, né? E a gente já vem preparando esse terreno desde o princípio. Então, é um movimento que a gente vem fazendo de várias frentes diferentes, como o Iago trouxe, de diversos, seja através de diversos produtos, diferentes modelos, enfim. Eu vejo que além dessas questões que o Iago e o Rodrigo trouxeram, tem uma coisa que impulsionou isso, é um movimento de amadurecimento, né, da empresa. E eu acho que passa muito por um movimento de amadurecimento da própria Betina. Ela ela está sempre pregando liberdade. Isso é um valor, não é um bordão assim, né, para campanhas, tal. Isso é um valor dela. Isso é quem convive com ela, quem conhece ela sabe que isso é próprio dela. E eu acho que esse desejo por liberdade, foi um dos motivadores que fez com que ela tivesse essa visão de longo prazo, né, de que ela precisava de uma empresa estruturada para que ela tivesse liberdade e a empresa não dependesse 100% dela. Isso até é uma coisa que eu acho que acontece muito do avesso no mercado, que é às vezes, não sei se por insegurança ou por falta dessa visão de longo prazo, mas muitas vezes parece que a pessoa ela quer que a empresa dependa 100% dela, só que ela fica presa naquela... Eu acho que, na verdade, a pessoa associa muito ter funcionários ou ter uma estrutura complexa com não ter liberdade, quando na verdade é o contrário, né? É. Então isso é uma crença muito natural. Então a pessoa pensa, pô, eu prefiro trabalhar enxuto do que estruturar a empresa porque é dor de cabeça. Ah, ter funcionário é dor de cabeça, ter uma estrutura mais complexa é dor de cabeça, quando na verdade é o contrário, né? Então a partir do momento que eu tenho um negócio enxuto, eu preciso tomar todas as decisões, eu preciso estar cuidando desde o estratégico até o operacional e naturalmente eu não consigo me desvencilhar daquilo, né? A partir do momento que eu tenho uma estrutura mais profissional no sentido de pessoas, as pessoas certas, os lugares certos, processos, calendário, organização, né? Tecnologia, orçamento, enfim, tudo isso traz uma segurança maior para o dono, né? No sentido de que ele sabe de onde vai vir cada receita, ele sabe quais são os custos dentro daquela estrutura e dessa forma traz a liberdade real. Então as pessoas ficam presas num limbo, no sentido de, beleza, eu faço meu dinheiro, só que eu tenho medo de profissionalizar, então crescem menos do que poderiam e ficam num risco maior, porque ela é a própria fonte, né? Então, naturalmente, se é uma pessoa, se o negócio depende de uma única pessoa para funcionar, ele é frágil, né? Princípio de economia, né? Princípio de diversificação. Exato. E na prática, vamos falar pro pessoal que está ouvindo, na prática, o que, que mudou entre BR Marketing e Grupo Libertas? Você falou de estrutura, processo. Fala um pouquinho pra gente o que, que tem hoje no Grupo Libertas que não tinha na BR. Então, hoje a gente tem uma operação que ela funciona 24/7, então não é só em períodos de lançamento, né? Então, todos os dias do ano a gente tem operação acontecendo, então a gente está dando suporte para alunos 24 horas por dia, a gente está sempre com campanhas rodando, né? Então, tanto funis para tráfego frio, né, que a gente roda, por exemplo, eles vendem todo dia, a gente tem nosso funil, nosso produto ZD, que é o nosso carro-chefe, ele vendia só em épocas de lançamento, a gente vende ele todo dia, então inclusive finais de semana, dias de semana. Então, hoje a gente tem uma estrutura mais robusta nesse sentido também, então de governança, né, no sentido de a gente tem nosso financeiro, a gente tem nosso RH, então a gente tem ações voltadas ao time internamente. Quando a gente estava no final de 2023, a empresa tinha em torno de 10, 13 pessoas mais ou menos. Hoje a gente está com mais de 50 pessoas, então a gente tem uma estrutura muito mais robusta, né? Naturalmente, isso nos traz muito mais capacidade, mais potência, né? No sentido que a gente pode fazer muito mais.
Então, naturalmente, a gente tem mais produtos rodando, a gente tem aí o grupo de tração, que é o nosso produto high ticket, onde a gente tem a entrega junto com os nossos gestores, né? Inclusive, vocês três são especialistas que entregam lá dentro do grupo de tração, além de fazer o trabalho interno dentro do grupo Libertas. Então, naturalmente, a gente tem uma estrutura muito mais robusta. A gente tem sócios, né, e também empresas outros experts são de outros nichos que são nossos sócios dentro do Beyond Club, que é um programa interno nosso. Além disso, a gente tem a nossa loja de produtos, né? Então, a gente está num processo de reformulação agora, mas a BR Store. Então, hoje ela vai mudar de nome, a gente vai fazer um relançamento aí, mas também a gente tem uma linha de produtos físicos. A gente também já fez lançamentos de outros experts, então a gente tem linha de consultoria também, né, individualizada. Então, isso nos traz uma diversificação de receita muito maior e uma capacidade de geração de valor para os nossos clientes muito maior também. Então, além do ZD, que continua sendo o nosso produto carro-chefe, a gente tem outros produtos que cada dia que passa representam mais o nosso faturamento, diluindo o nosso risco em relação a um produto só e a um único canal de aquisição. Da mesma forma, a gente está começando a desenvolver outros canais de aquisição, né, que tem tráfego para público frio, a gente está desenvolvendo YouTube, TikTok, outras linhas de alcançar mais públicos para que a gente dilua também o risco de ter um canal de aquisição muito forte, que no nosso caso é o Instagram, né? Então, todo um processo que ele começou há mais de um ano, mas ele é um processo que, à medida que o tempo vai passando, mais frutos a gente vai colhendo, porque é um processo bem a longo prazo também, né? Outro ponto que a gente vem olhando recentemente é a construção de marca, né? Eu acho que daí o Rodrigo pode falar um pouco sobre a importância disso também. Com relação a isso, é um ponto que a gente já vem, como eu falei antes até, a gente já veio percebendo isso, né? Todo expert, ele tem ali, de fato, um ciclo de vida que é natural. Então, a partir do momento em que eu deixo de alcançar pessoas novas, a partir do momento em que eu começo a nichar extremamente, né? Super nichar, digamos assim, a minha comunicação, eu vou começando a perder relevância cada vez mais. Beleza, eu posso ganhar uma relevância no nicho, mas se eu quero crescer, de fato, eu tenho que expandir essa minha audiência. Eu tenho que cada vez mais falar com pessoas novas, pessoas que não me conhecem, enfim. E aí, em paralelo a isso, eu também tenho que justamente diversificar essa questão desses ativos de marca. Se eu tenho, por exemplo, só um rosto ali, que no caso é a Betina, eu assumo um risco grande no sentido de toda vez que eu tentar vender sem usar o rosto dela, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, vai ser mais, enfim. A gente poderia dizer, então, que fazer esse podcast é uma maneira da gente começar a diversificar também? Pode-se dizer que sim. A gente está trazendo outros rostos aqui, né? Estamos, enfim, apresentando os bastidores da empresa, como a gente toma a decisão aqui, enfim, todo o nosso racional, toda a forma que a gente pensa também. Então, tudo isso é uma forma de fato, diluir, digamos assim, o risco de ter toda a empresa baseada em um único rosto. Então, eu posso ter um rosto como ativo de marca, porém eu não posso depender dele. Então, até parcerias com outros experts, sendo sócios ali no Beyond, os próprios especialistas da empresa, a própria liderança, como é que fala? Fugiu a palavra. Profissionais? Os próprios profissionais. Tudo isso vem fazendo parte desse movimento. Então, basicamente isso. Mais legal é que, e aí reforça o que o Arthur falou no começo, né? Então, a questão da liberdade para a Betina é um valor muito forte, né? Então, o fato dela incentivar justamente a exploração desses novos canais de aquisição a partir de pessoas internas da empresa reforça muito isso e mostra também que o ego fica de lado, né? Então, tem muita gente que tem vontade de despersonificar, mas a partir do momento que enxerga outras pessoas representando a empresa, acaba deixando que o ego do expert acaba interferindo no resultado que é necessário ser feito, né? Então, quando a gente tem um negócio que é pautado no rosto, ele é muito bom por vários motivos. A gente tem muita velocidade de crescimento, a gente consegue criar comunidade ao redor com mais facilidade, a gente consegue, inclusive, crescer mais rapidamente, porque gera audiência de uma forma mais rápida, né? Quando tem um rosto ali. Porém, ele também tem seus contras, né? Que é justamente esse limite de crescimento. Então, uma marca, ela vai sempre ser maior do que uma única pessoa. E aí, quando a gente fala enfim, tem inúmeros exemplos aí, a própria... Acho que a Apple é um exemplo que ele é um equilíbrio muito próximo entre a marca e a força do fundador, né? Mas mesmo assim a marca é maior no longo prazo e ela tem um alcance maior, né? Então é importante a gente começar a ter essas diversificações, não só de rostos, mas de canais e de campanhas e a marca do próprio Libertas, né? Que a gente tem o pássaro ali, a gente tem a marca da própria empresa também ganhar valor para que isso diversifique os canais de aquisição e dilua o risco
de modo geral. No fundo, é uma construção de ativos. Você está construindo ativos para sua marca. Então, se você tem ativos, principalmente que não dependem do rosto de uma pessoa, você está agregando valor àquilo. Porque dentro disso ainda tem um outro problema, que é justamente aquele papel em que o expert ele divide entre rosto da marca e gestor da empresa. Uhum. Então, isso aí já é um outro buraco. E são dois papéis Bizarro. extremamente importantes, extremamente difíceis, né? Então, inclusive, chega a ser arrogante da parte do expert achar que consegue fazer as duas coisas, porque acaba sendo o próprio gargalo, né? Então, não vai fazer nenhuma bem feito. E a gente vê isso acontecer muito no mercado, né? Então, é muito importante ter essa humildade de entender qual é o seu papel e onde que tá suas melhores habilidades para que explore essas melhores habilidades, esses melhores valores, né? Olha só que, desculpa, olha só que legal, né? Aí eu volto naquilo que eu falei no início. Foi um processo de amadurecimento da Betina. E um processo de amadurecimento da empresa. E olha como é simbólico e é intencional o que acontece no Grupo Libertas, né? Nessa trajetória e até hoje, as decisões que a gente toma. Se a gente pergunta para B sobre a história de BR Marketing e Grupo Libertas, por que trocou de nome, ela mesma diz, porque antes era BR de Bettina Rudolph e agora não é mais sobre mim. Agora é sobre a empresa. Ou seja, deixa de ser sobre mim, passa a ser sobre a empresa. Essa visão, por exemplo, de construção de ativos, de diversificação que a gente traz aqui, serve para uma empresa, não para uma pessoa. Então, quando tudo é sobre a pessoa, por melhores que sejam as intenções, nunca tu vai conseguir construir empresa, ativo, diversificação, né? Nunca tu vai trazer robustez para um negócio. Agora, quando é sobre a empresa, sim. Mas daí tem que ter esse processo de amadurecimento. Uma postura de humildade, né? Tem que ter uma abertura para trazer pessoas sênior, pessoas que são capazes de fazer aquilo que eu não sou tão bom fazendo. Então, tem todo um processo assim, muito ligado ao amadurecimento do próprio dono da empresa. O mercado ele tem muito uma mentalidade assim, lógico, eu tô generalizando aqui, mas é claro que não é todo mundo, né? Mas 99%. tem muita gente, Eu queria entrar nesse ponto, Rodrigo, porque eu vejo que a gente vem fazendo um movimento que não é um movimento do mercado, é um movimento diferente. Eu queria que a gente debatesse um pouquinho sobre isso. A gente veio de um faturamento lá em 2023 de 17 milhões, mudamos para o grupo, faturamos ali mais de 40 milhões, e com esse movimento de despersonificação, né? De tirar a cara da Betina do negócio, de transformar em grupo. E eu vejo que o mercado ele não está fazendo isso. Você acha que o marketing digital ele pode estar sofrendo com isso também? A gente já está enxergando isso? Assim, são alguns pontos, na verdade, né? O ponto que eu ia trazer era muito voltado a... O mercado ele tem uma mentalidade muito assim, muitos experts têm essa mentalidade, tipo assim, eu vou chamar pessoas que fariam aquilo que eu poderia fazer, mas eu não quero. Então, eu poderia fazer uma página de vendas, mas eu não tô afim de fazer, eu vou chamar um copy. Eu poderia fazer meu tráfego porque eu já fiz isso em 2017, 2018 e funcionava muito bem. Eu poderia fazer mensagens desse jeito ou gravar assim, mas eu não quero fazer isso, então preciso chamar, eu vou delegar para outras pessoas aquilo que eu não quero fazer. E tudo bem, você está delegando, de fato, quando você está em um processo de crescimento, você realmente precisa delegar várias coisas que você percebe que mexem menos o ponteiro, digamos assim, né? Mas eu vejo muito pouco a mentalidade de vou chamar pessoas que sabem mais do que eu aquilo que eu preciso fazer. Eu não vou chamar um copy para fazer uma página porque eu não quero fazer, é porque eu sei que esse copy que eu vou chamar ele vai fazer uma página muito melhor do que eu jamais faria, porque afinal é a especialidade dele. Mas é lógico, não é também tô falando aqui, não é só uma questão dos experts em si. O próprio mercado carece de fato de profissionais bons, né? Toda vez que a gente abre o processo de contratação aqui, é bem difícil encontrar gente qualificada, né? Então, é uma questão do mercado que eu vejo melhorando com o tempo, mas que ainda tem bastante coisa para melhorar. Aí, quando a gente fala de construção de ativos e essas tomadas de decisões, as pessoas também não têm paciência para esperar que o resultado venha, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Então, nós temos o Instagram ali como um canal mais forte de aquisição hoje, Betina o canal mais forte de aquisição e vai continuar sendo por um bom tempo. Porém, isso não faz a gente não fazer outras ações, né? Então, isso não quer dizer que a gente não vai desenvolver um produto que não dependa dela, a gente não vai desenvolver um novo canal de aquisição além do Instagram, porém a gente sabe que aquele resultado ou ele vai ser muito pequeno em relação ao Instagram,
ou ele vai ser um resultado que vai demorar ainda para ser relevante. Só que aí com a decisão que as pessoas tomam, beleza, testei aqui essa estratégia, testei esse novo canal, ele trouxe uma conversão menor, ou ele trouxe uma representatividade de vendas muito menor do que o canal principal, eu mato ele porque ele é ineficiente. Mas na verdade não. E aí vem um papo que a gente tem, né? Se ele é incremental, ele já vale a pena. E aí, a partir do momento que eu olho para o longo prazo, eu consigo construir isso. Para mim, tornar ele relevante daqui a 3 anos, eu tenho que começar a plantar agora. Então, a pessoa só vai querer construir um canal a partir do momento que o canal que já funciona morre ou deixa de funcionar. E isso é um tremendo erro, né? No sentido de pensando no resultado de curto prazo, ou seja, vou desenvolver o YouTube agora, então só vou ter custo com ele, vou ter custo com videomaker, vou ter custo de agenda, vou ter custo com roteirista, vou ter custo de tempo para pesquisar e construir, e ele não vai me trazer nada de faturamento nos próximos meses. É errado eu fazer isso? Então, se eu olho depende do ângulo que eu olho. Se eu olho para uma visão de curto prazo, beleza, pode ser uma decisão errada. Mas se eu olho para uma visão de construção de ativos, a construção de marca, é uma decisão muito acertada e deve ser feita para que lá na frente eu comece a colher esses resultados, né? Então, e a maioria das pessoas tomam decisões de curto prazo. O mercado todo como marketing, eu vejo que ele trabalha só com curto prazo, né? E é onde a gente vê muita gente que teve seu pico de audiência, né? Cresceu muito e hoje até desapareceu do mercado. Eu acho que muito por esse pensamento de curto prazo. A impressão que eu tenho é que quando eles colocam na balança, tipo assim, beleza, vou construir alguma coisa que talvez me dê retorno, talvez não seja nem daqui a alguns anos, entendeu? Talvez seja daqui a alguns poucos meses. Não, quando a gente fala de longo prazo, a gente tá falando necessariamente, vou fazer algo que só daqui a 5 anos eu vou ver dinheiro entrando através dessa ação. Não é isso. Não, o digital é muito rápido. É muito rápido, só que a impressão que eu tenho é que o pessoal faz uma conta meio que de custo de oportunidade. Tipo assim, eu posso ganhar dinheiro rápido aqui agora, ou eu posso construir alguma coisa mesmo que eu não ganhe tanto nesse curto Se eu prazo. investir 100 mil nesse lançamento e faturei 1 milhão, no próximo eu vou investir 10 milhões, né? Mais ou menos essa Exatamente. lógica. Exatamente. E aí olhando para essa mudança que a gente teve hoje como grupo, queria ouvir um pouquinho do Arthur, que é coordenador de operações, como que esse setor vem para complementar toda a estrutura, toda a parte de processo e também ajudar na formação de cultura, né? Acho que acredito que seja um dos setores mais importantes hoje, fora RH e financeiro que a gente tem, que contribuem para essa formatação de grupo, né? Tem uma ilustração que é muito, muito simples, né? O cara tá lá, cria um Instagram, cria um infoproduto, começa a vender, que é o início de todo mundo. Normalmente essa pessoa faz tudo. Ela não precisa documentar um processo, porque ela faz tudo. Então ela sabe exatamente o que fazer. Se tiver que trocar alguma coisa, ela mesma toma a decisão, ela não precisa delegar para ninguém, não precisa consultar ninguém, é tudo com ela. Não tem necessidade de ficar perdendo tempo com o processo, entre aspas, né? De perder tempo com o processo, com etc. Agora, o que acontece? A empresa começa a crescer. Daí era a Betina vira BR Marketing, a BR Marketing vira Grupo Libertas e, de repente, da Betina a gente está com mais de 50 funcionários. Eu tenho 50 profissionais de áreas distintas, com um certo turnover, que o nosso ainda é baixo, mas a gente sabe que o mercado digital tem turnover muito alto. Então, tem sempre gente trocando dentro da empresa, pessoas assumindo posições novas. Cara, como é que eu faço? A empresa não vai parar. Vamos segurar aqui as contas a pagar por 6 meses até todo mundo se acostumar com a sua função nova para a gente conseguir... A empresa não espera, o mercado não espera o tempo de rampagem de um funcionário. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter uma infraestrutura, eu preciso ter processos bem definidos, processo de onboarding, eu preciso ter tudo isso bem amarrado. Eu tenho que encarar como empresa, de fato, para que eu mantenha a sustentabilidade do negócio. Porque senão eu penso, não é nada demais, só vai demorar 1 mês para ele pegar. Beleza, mas nesse 1 mês ele vai performar pior. Tu vai entregar menos. Se tu entregar menos, tu fatura menos. Quem é que vai pagar essa conta no final? E isso a gente não está nem falando de infraestrutura, né? Então, por exemplo, uma coisa é você ter lá uma página simples que vai suportar 50 pessoas acessando ao mesmo tempo. Agora, quando eu abro um carrinho para fazer 5 mil vendas no lançamento? Quando eu tenho um pico de milhares de acessos num checkout, numa página de venda, sei lá, num link que seja, num link encurtado. Como é que... E se cai? E eu botei 1 milhão de tráfego e caiu e eu não vendi. Quem é que paga a conta, entende? Então, as pessoas muitas vezes tendem a enxergar isso simplesmente como um desperdício de dinheiro, como um custo,
mas na verdade isso é um investimento, porque tipo, ele é necessário, ele é condição necessária para que você venda. Ah, mas não vai vir venda dali. Cara, não vai vir venda diretamente dali, mas se você não tiver isso, você não vende. É por isso que é importante entender de estrutura financeira também, né? Do negócio como um todo, né? Então, quando a gente olha para o mercado digital, todo mundo ensina a vender, a vender, a vender, a vender, a vender o tempo todo. Só que quanto que é um custo de equipe saudável para o tamanho da empresa que eu tenho hoje? Quanto que é um custo de ferramentas e operações para a empresa que eu tenho hoje? Então, as pessoas não têm referência e não sabem fazer essa construção. Então, elas olham muito somente para o valor isolado. Se eu olho para o valor isolado, a decisão vai ser sempre não gastar aquele valor. Agora, se eu olho ele dentro de um contexto macro de resultado, aí eu consigo entender se ele está dentro de uma expectativa, ou dentro de uma realidade, ou dentro de um contexto que faz sentido ou não, né? Então, e obviamente, quando a gente fala de empresas que estão em crescimento, a gente vai ter turnover, a gente vai ter a empresa inchando em vários aspectos, contratando ferramentas que vão ser úteis por 3 meses, por exemplo, mas o contrato é de 6 meses. Isso vai acontecer, isso é normal. Porém, é importante ter essa consciência de que está tomando aquelas decisões e de onde estão aqueles custos para que eles não fiquem torneiras abertas eternas, né? Então, são torneiras que a gente abre e depois enxuga novamente e ajusta até que a empresa chegue no patamar de maturidade correto, né? Porque se eu estou num desafio, por exemplo, se eu estou na minha fase de infância da minha empresa, os recursos que eu necessito são alguns. Quando eu estou na fase de adolescência, são outros. Só que a passagem, quando a gente fala de mercado digital, entre todas essas fases, muitas vezes é muito rápido. Né? Então, eu passo em vários níveis de maturidade durante 8 meses, talvez. Então, as ferramentas que eu contratei e tenho um contrato de 12 meses, eu usei 8, mas eu tenho mais 4 meses ali para utilizar, pagando, tenho 4 meses pagando, mas ela já não é mais útil, né? Então, existe, só que o que acontece? A pessoa vai acumulando, 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 daí tem ferramentas ou pessoas que fazem a mesma coisa e nunca olha para cortar aquilo, nunca olha para ajustar. Então, esse é um dos problemas também que ter um setor de operações e inteligência é importante para trazer essa eficiência operacional, né? E dentro da nossa metodologia a gente fala muito sobre 3 pilares, né? Que é a direção, potência e ordem. Então, a direção tem muito a ver com o começo do que a gente falou aqui, né? Então, a questão das decisões da Betina, a questão dos valores da empresa, a questão da nossa identidade quanto empresa. Potência tem muito a ver com a área do Rodrigo, que é a questão de gerar demanda, gerar novos canais de aquisição, transformar essa demanda em clientes. E a ordem tem muito a ver com a área aí do... A potência tem muito a ver com a área dos dois, na verdade, né? Com a área de brand e conteúdo também, que é a área do Jeff de geração de demanda. E do Arthur tem muito a ver com a área de ordem, que é onde o setor de ordem, né? Pilar de ordem dentro do setor do Arthur. No sentido de processos, tecnologia, implementação de inteligência artificial, contratações, financeiro, tudo isso está dentro do pilar de ordem. E é muito importante a gente estar olhando com muita atenção para ele, porque a nossa tendência é sempre inflar, sempre inflar, sempre inflar. E o objetivo E o Rodrigo vai pedir um novo estrategista, ele vai pedir mais verba para o novo canal, o Jeff vai pedir mais um editor de vídeo, porque o volume está alto. E aí, o setor do Arthur ele tem que estar sempre equilibrando. Beleza, faz sentido agora eu reorganizar isso aqui, colocar um custo maior ali, mas eu vou diminuir um custo aqui e vou sempre equilibrando para que eu consiga sempre trabalhar numa margem ok, né? E vai ter momentos que a margem vai ficar mais apertada, vai ter momentos que a margem vai ficar mais abastada, digamos assim, mas o que importa é saber o que está fazendo. Eu acho que esse é o principal problema do mercado, e não só do mercado digital, mas como da maioria das empresas que não crescem ou que crescem muito rápido e quebram, é a questão de não saber o que está fazendo. Né? Então, vai muitas vezes na onda ou constrói o negócio em cima da tese errada ou não olha para a otimização do negócio como um todo e acaba se desesperando quando tem uma margem menor, mas não tem a consciência de que naquele momento a margem deveria ser menor mesmo. Né? Você falou aí, Iago, sobre os 3 pilares, né? Direção, potência e ordem, que são os 3 pilares dentro da metodologia do grupo de tração. E o Grupo Libertas ele foi construído dentro desses 3 pilares, né? Dentro do sistema de aceleração de negócios digitais que a gente tem, o SAND, né? E eu vejo que muitas empresas, hoje, quando crescem, não têm uma metodologia. Qual foi a diferença dessa metodologia para a construção, para a criação, para a gente colocar metas agora, por exemplo, para 2025 no Grupo Libertas? Eu acho que os 3 pilares, na verdade, eles são um resumo de 10 menores pilares, né? Que são os pilares que compõem o SAND, né? Que é o nosso sistema de aceleração. É uma metodologia própria, desenvolvida a partir das minhas experiências, a partir também dos estudos que a gente teve, toda a construção que a gente teve experiência, né? De mais 10 anos no mercado digital, mas também a referência de vários autores e tudo mais. Então, ter uma metodologia
só o fato de ter a metodologia e nem o fato de ter a melhor ou a pior, ou já faz com que você tenha mais consciência sobre as decisões que você toma. Então, só o fato de ter a metodologia faz com que a gente e aí a gente tem uma metodologia bastante validada e bastante pautada em uma tese bem consolidada, faz com que a gente tenha segurança para tomar de decisão. Inclusive, nos momentos que a gente está mais difíceis que a gente enfrenta, no momento que a gente faturou menos do que tinha planejado no mês, ou no momento que a gente não bateu meta, essa metodologia ela traz justamente a segurança de, não, beleza, estamos no caminho correto, a gente tem alguns pontos para ajustar, mas a estratégia macro está correta, as diretrizes estão corretas, né? Então, quando a gente fala da importância de ter uma clareza sobre a metodologia, é nesse sentido, né? Então, o maior feedback que a gente recebe, né, dentro do grupo de tração é, nossa, tirou um peso das minhas costas. Por quê? Porque o empresário tem que tomar decisões o tempo todo. E se ele não tem um filtro, ou ele não tem um framework, ele não tem uma forma de tomar decisão, qualquer decisão pode ser certa ou pode ser errada, porque ele não tem um filtro. Ele não tem uma identidade clara, ele não tem uma direção clara. Então, toda oportunidade vai virar... Todo objeto brilhante vai virar uma oportunidade. Né? Tudo vai chamar atenção. Só que eu tenho que ter sempre um filtro para entender se aquilo cabe dentro da minha identidade, cabe dentro do meu modelo de negócio. E isso é importante ter uma metodologia de gestão clara, né? Então, isso fez com que a gente tomasse decisões com muito mais velocidade. Isso naturalmente faz com que a gente consiga implementar coisas com muito mais velocidade, porém, todas direcionadas para a direção que a gente definiu. Então, e todas as pessoas que entram dentro do nosso ecossistema, têm acesso à nossa metodologia, ganham isso, ganham essa segurança, ganham essa confiança de que estarem fazendo a coisa certa e ganham velocidade de decisão e, naturalmente, ganham mais resultado em menos tempo, né? E sem um framework claro, o que que acontece, né? Ah, mas fulaninho fez e deu certo. Mas não sei quem tá fazendo isso e tá faturando tanto. Ah, mas... né? Então fica saltando de galho em galho e no final das contas só vai perdendo faturamento, as ações vão se tornando progressivamente menos eficientes, o tráfego tá todo errado, os anúncios estão todos errados, a comunicação tá toda errada, não tem uma estratégia de negócio. Qualquer fósforo vira a luz no fim do túnel. Exato. Deixa eu aproveitar que a gente está falando aqui, em específico do grupo de tração, né? Fazer o que a gente sabe fazer de melhor, né? Fazer um CTA aí para você que está ouvindo o nosso podcast. Quiser saber mais um pouco sobre o grupo de tração, deixa no comentário aqui desse vídeo. A gente não vai deixar link no vídeo, deixa no comentário aqui que alguém do time vai te chamar para conversar. Pode deixar até teu contato. Alguém do time vai entrar em contato contigo, fica tranquilo, tá? E voltando aqui nessa parte de gestão, eu vejo que eu venho do mercado tradicional, né? Então, eu trabalhei em empresa, trabalhei em indústria, eu vejo que é muito valorizado, na indústria, é muito valorizado essa parte de cultura. E o mercado digital, Rodrigo, ele não trabalha muito isso de cultura. E eu vejo que no Grupo Libertas, né, tô aqui vai fazer 7 meses, a gente trabalha muito forte a cultura na empresa, né? Então a gente tem pilares bem definidos. O que você acha que você acredita que isso faz diferença no futuro, no crescimento da empresa? Eu acho que a questão da cultura ela está muito alinhada com a estratégia também. Eu não acho que são coisas excludentes, como geralmente é colocado, né? E, assim, se fosse para resumir o que seria mais importante, eu diria que é justamente você ter uma base comum ali, é como se fosse, entre aspas, assim, um framework, né? Em que os colaboradores eles têm autonomia suficiente para tomar uma decisão, mas eles sabem que aquela decisão faz parte de um todo maior. Então não é uma coisa do tipo assim, ah, beleza, as minhas campanhas não estão performando, meu anúncio tá com CTR baixo, tá indo mal, tá com Botar um CPC vídeo alto. satisfatório. Aí bota um vídeo aleatório, satisfatório desses assim, para simplesmente corrigir uma métrica urgente, digamos assim, uma coisa mais de curto prazo, né? Então a cultura ela tem um peso muito grande nesse sentido, justamente para dar essa orientação. Então, eu consigo tomar uma decisão com minha autonomia, porém eu não escapo do plano, digamos assim. Cara, olha só que doido, né? É próprio do comportamento do ser humano buscar pontos de estabilidade. Sempre, desde um bebê recém-nascido, uma criança aprendendo a andar, até um adulto. Até o bebê reborn? Cara, eu tô tentando evitar cancelamento aqui, velho. Até um adulto, quando vai trocar de emprego, tomar uma grande decisão, casar, sei lá. O ser humano, ele sempre tem receio, né, do desconhecido e ele precisa de pontos de estabilidade. Então, por exemplo, se você tá andando no escuro, o que é que você faz? Você caminha bem devagar para sentir o chão, que é o ponto de estabilidade, para que você possa continuar caminhando no escuro. Perfeito? Isso funciona para tudo, funciona para a empresa, porque a empresa é feita de pessoas.
tanto a questão da metodologia do Sandy, que o Iago trouxe, a questão da cultura, que o Rodrigo falou, eles servem a uma mesma dinâmica. Eles são pontos de estabilidade para que a empresa possa continuar se desenvolvendo. O mercado ele é instável, ou seja, ele é o desconhecido, ele é o caos. Para que uma empresa avance rápido, ela precisa de pontos de estabilidade que deem segurança para que o time avance. Então, os processos, a metodologia, a cultura faz com que um time não dependa 50 e poucas pessoas, todas dependem do Iago dar um ok para cada mínima coisa que é feita dentro da empresa. Qual é a velocidade que a gente vai avançar no mercado? A gente não vai avançar. Ou a gente vai ficar estacionado, ou correndo atrás do próprio rabo, ou vai caminhar muito devagar. Só que aí tem um negócio que o Rodrigo falou que é muito importante, que é o custo de oportunidade. Se eu caminhar muito devagar, o mercado me atropela, eu fico para trás. Porque não existe empresa estagnada, né? A gente usa isso, mas na real não existe. Ou uma empresa está crescendo ou ela está caindo, ela nunca está em linha reta. Então, se eu estiver muito devagar, eu estou caminhando para o abismo, eu estou morrendo. Então, eu acho que essa é a função da cultura e da metodologia, é trazer pontos de estabilidade para que a gente possa navegar no meio do desconhecido do mercado. E eu acho que a cultura se expressa em tudo, na verdade, assim, eu acho que é um ponto mais importante, que nem o Rodrigo falou, tem a ver cultura, o modelo de negócio e as diretrizes, os valores, a identidade do negócio, eles têm que estar muito coerentes entre si. Então, o produto que a gente cria, ele tem que ter a ver com os nossos valores, ele tem que ter a ver com a identidade do nosso negócio. Então, as pessoas que a gente contrata, a forma como a gente demite, a forma como a gente promove, tudo tem a ver com a nossa cultura, né? Então, o escritório que a gente frequenta tem a ver com a nossa cultura, né? Então é uma expressão, e as pessoas valorizam muito pouco isso, né? Elas acham que é besteira ou acham que ela é, digamos assim, é mais para ficar bonito mesmo, para dizer que eu tenho Cultura do papel. ter os valores, né, na parede e tal. Mas na real é exatamente o que o Arthur falou. É quase como eu ter a certeza que mesmo que eu não esteja olhando, a decisão em si, ela pode não ser a correta, mas o decisor usou os princípios corretos para tentar tomar aquela decisão. Então, isso faz com que eu consiga ter uma segurança e uma velocidade maior na tomada de decisão. Então, e aí uma questão de refino, uma questão de viver cada vez mais aquilo, uma questão de educação quase, né? Então, pô, beleza. Ó, aconteceu esse caso, tomei a decisão, eu pensei de uma forma que eu achei que eu estava pensando de acordo com os valores da empresa, mas tomei essa decisão errada. Aí você vai lá e mostra, ó, beleza, você pensou pelo caminho, você tentou fazer o certo, mas pensou de uma forma errada. Então, nessa situação, você tem que pensar dessa forma. Você tem que agir dessa forma. A partir daquele momento, toda vez que aquela situação acontecer, ele já vai saber como agir, né? E não vai precisar pedir para que outra pessoa tome a decisão por ela. Então, é criar uma cadeia de decisores confiáveis. Acho que cultura é muito isso. E até até no relacionamento entre as pessoas na empresa, isso é interessante. Por exemplo, né? Uma empresa, sei lá, todo mundo já deve ter visto uma empresa em que as pessoas tentam esconder os erros. Todo mundo tem medo de errar e medo de mostrar que errou. Por quê? Porque eu não sei como é que o outro vai Aqui a reagir. galera gosta de errar, né, irmão? Gosta, né? Chega lá, gosto. Então, assim, uma cultura bem estabelecida, as pessoas, por exemplo, hoje na nossa empresa, né? A gente não esconde o problema embaixo do tapete. Pode perguntar para qualquer pessoa dentro da empresa hoje. E o que acontece? Porque tem uma cultura forte e bem estabelecida, eu mais ou menos já sei como os outros vão reagir diante das situações. Porque eles reagem dentro daqueles parâmetros da cultura. Então eu me sinto mais à vontade de expressar as minhas ideias, de mostrar os meus erros, porque eu já sei mais ou menos o que esperar daquilo. Então, sempre onde tem muito caos, normalmente as pessoas se retraem. E aí, quando tu te retrai, tu toma decisões erradas, tu faz burrada, ou tu performa mal. Eu ia entrar muito nesse ponto aí, justamente aqui no Grupo Libertas, a gente tem muito essa cultura de não procurar bodes expiatórios, mas procurar resolver os problemas. Então, trazendo um exemplo do meu próprio time ali, a questão de copy, eu sempre faço esse alinhamento com todo mundo, que é justamente, aqui a gente sempre vai falar, se a gente achar que um texto tá ruim, que uma peça tá ruim, a gente vai falar, isso tá ruim, isso tá fraco, você podia ter feito melhor e tudo mais. E justamente, não uma forma de grosseira, ou não uma forma de humilhar a pessoa, nem nada disso, é tudo lógico dentro ali do respeito, pelo menos... Mas é sem intenção. Depende de quando quem humilha for a sem pessoa querer. também, né? Não, tô brincando, mas Brincadeira. tem essa transparência, tem essa sinceridade. Muitas vezes a gente tem espaço de falar, pô, eu posso discordar do meu gestor tendo a segurança de que eu não serei perseguido por isso de nenhum modo. Então, eu acho que
combina muito isso com o que o Arthur trouxe, né? De ter essa transparência, de você ter uma expectativa de como o outro vai agir. E isso é lógico, não significa que estejamos imunes a erros, Não, mas E é um processo que demora, é a longo prazo também, né? Então, só que à medida que cada situação que acontece, os problemas, inclusive, a gente toma decisões que reforçam a cultura, isso torna cada vez mais forte. Então, a gente está falando aí de 1 ano e pouco de construção dessa cultura de Grupo Libertas, né? E claro, isso já veio lá da Betina, então não é algo que a gente construiu do zero, é algo que a gente extraiu dela e expressou e acrescentou alguns pontos ou outros, né? Mas isso já vinha muito dela, já vinha da forma dela enxergar a empresa. Mas à medida que os anos vão passando, isso vai se tornando cada vez mais forte, porque quanto mais as pessoas ficam aqui, então por isso que uma das métricas que o nosso RH tem que acompanhar é justamente o tempo de permanência da empresa, porque a gente quer que as pessoas permaneçam muito tempo. Por quê? Quanto mais as pessoas permanecerem pessoas boas, obviamente, a gente quer que isso reforça mais a nossa cultura. Então toda pessoa que entra é mais difícil ela contaminar a cultura. É muito mais fácil ela ser contaminada pela nossa cultura, né? E ela se adequa àquilo, e esse é o desejo. Então, em um mercado onde é natural as pessoas trocarem muito de emprego e tudo mais, a gente procura ir para o caminho contrário, algo que é difícil, só que isso não pode ser só no discurso, isso tem que ser pagando bem, isso tem que tendo plano de carreira, isso tem que tendo um ambiente legal, é, um ambiente desafiador também, porque um dos motivos que as pessoas, principalmente os bons talentos, saiam de uma empresa é não ter desafios, né? Então tem que ter metas ousadas, tem que ter desafios, tem que ter coisas para construir, mas também tem que ter essa visão de fazer com que as pessoas permaneçam bastante tempo, porque à medida que quanto mais pessoa permanece, mais a gente constrói uma cultura forte também, e mais difícil ela ser derrubada, e mais fácil a gente vai passar pelos próximos desafios, pelos próximos invernos que a gente cruzar. A gente vai cruzar de uma maneira muito mais organizada, muito mais rápida, muito mais, né, coesa e coerente, né? E dá para dizer, então, ouvindo vocês falarem e vivenciando isso no dia a dia, que a BR Market era uma empresa de marketing digital e o Grupo Libertas é uma empresa de mercado tradicional que usa a internet para crescimento? Nossa, difícil, hein? Eu acho que não diria. Eu não diria que é uma empresa tradicional que usa o digital, porque eu acho que nasceu no digital, né? Mas eu acho que a gente olha muito para o passado para desenhar o nosso futuro, né? Então a gente não fica olhando somente para os nossos pares, a gente olha para grandes empresários, grandes empresas e tenta extrair o máximo de princípios e diretrizes dessas empresas para aplicar aqui dentro. Então a gente tem um olhar muito para o mercado tradicional mesmo, né? Mas também tem várias coisas que no digital é muito melhor, né? A gente procura equilibrar essas duas coisas aí. Então, não diria que é uma empresa tradicional que usa o digital, mas quem sabe mais para frente seja. Mas é uma empresa do digital que aceita aprender com o mercado tradicional. Exato. A gente não acha que nós somos melhores em tudo, na verdade, nós somos muito melhores em poucas coisas. E a gente olha, eu sei que o time do Rodrigo é muito forte nisso, mas a gente olha muito para fora da nossa bolha também, né? sim. Muito, e estuda muito. O time do Rodrigo é um time que a gente vê que está sempre buscando coisas novas e coisas novas de fora da nossa bolha, né? Exato, porque é muito mais simples do que a gente pensa, na verdade. Eu não preciso ficar pensando em como resolver um problema exatamente. Muitas vezes eu só tenho que olhar como é que esse problema já foi resolvido. E muito provavelmente esse problema já foi resolvido em alguma outra área, em algum outro mercado, em algum outro nicho. Então, e aí entra de novo nessa questão muito da cultura. A gente tem uma cultura na empresa como um todo dos pensamentos voltados aos primeiros princípios. Ou seja, qual que é o fundamento daquilo? Quais são as premissas daquilo ali? Por quê? Porque isso aí me permite, de fato, olhar para uma situação que é diferente daquela que eu vivo, em um contexto diferente, em um momento diferente, em um mercado diferente, e conseguir extrair daquilo o que de fato é perene, aquilo que de fato é um fundamento que eu posso adaptar para minha realidade, para minha circunstância. Então, o time ele sempre está estudando várias coisas diferentes nesse sentido, mas é uma cultura que a gente fomenta de uma forma geral aqui na empresa. E falando em Grupo Libertas, Iago, o que a gente pode dizer que lá dentro, no time, nas ações, é algo que é inegociável, que a gente não negocia? Acho que os nossos valores como um todo, né? Tanto é que as avaliações para promoção a gente utiliza os valores, quanto é que a gente vai fazer um feedback, a gente utiliza os valores, então a gente procura trazer isso pro dia a dia, né? Então toda reunião que entra, o primeiro slide que aparece são os valores da empresa. Então nas reuniões de cultura a gente reforça muito isso.
E eles são justamente o que nos traz a capacidade de passar pelos momentos difíceis. Eu acho que é muito fácil criar cultura quando tá tudo indo bem, entendeu? É muito fácil todo mundo não ter tensão entre as pessoas quando o resultado tá vindo. É muito fácil, realmente, assim. Então, toda vez que chega um momento difícil que a gente esteja passando, eu sempre procuro olhar, reforçar isso com mais ênfase ainda, né? Porque é ali que se prova, né? Então, um dos valores principais, na minha visão, porque ele é um dos valores que puxa os outros, é justamente a coragem. É a coragem da gente ser sincero um com o outro, a coragem de tomar decisões difíceis, a coragem de matar um produto que a gente gosta, mas a gente sabe que ele não vai sobreviver por muito tempo, a coragem de demitir pessoas boas, mas que não estão seguindo os valores da empresa, e é uma pessoa que entrega resultado, por exemplo. Então, a coragem para mim é um valor bastante importante, assim como todos os outros, né? Então, responsabilidade extrema, pô, isso faz com que aconteça o que o Rodrigo falou, não tem bode expiatório. Por quê? Porque eu sempre tenho que olhar para mim primeiro. Beleza, o Jeff errou uma coisa, mas se eu tivesse passado um briefing melhor, talvez ele tivesse acertado. Então, ao invés de eu cobrar ele, eu vou trazer atenção para ele, ó, erramos aqui. Mas eu também vou me perguntar como eu posso melhorar nesse processo. Então, só esse fato de eu trazer a responsabilidade para mim e cada um pensar da mesma forma faz com que o processo melhore, né? Então a questão da criatividade baseada em dados também, porra, foda-se o dashboard cheio de números se eu não fizer nada com esses números, entendeu? Então são todos valores bastante antifragilidade. Pô, erramos, fomos mal numa campanha ou sei lá, a gente postou um conteúdo que gerou um cancelamento, gerou um prejuízo para a imagem da Betina. Caralho, velho, vamos assumir o risco, vamos assumir o erro, né? Procurar resolver e sair mais fortes disso. Como a gente pode transformar desse limão uma limonada? Isso vem muito da Betina, né? Então, todo esse negócio nasceu em uma crise da Betina. Foi quando surgiu o meme lá e tudo mais. Ela já tinha a carreira dela, mas aquilo, obviamente, trouxe uma atenção muito grande. Ela poderia simplesmente, né, fechar o Instagram dela e ir para casa dela e nunca mais se expor, né? E muito pelo contrário, ela pegou aquela disposição e começou a transformar aquilo em resultado. Então, esse é um valor muito forte também. Então, a coerência é um valor muito importante. Por quê? Porque é muito fácil a gente se perder de algumas decisões caso a gente não olhe para a coerência, né? Então, beleza, eu falo de liberdade. E aí eu vendo algo que não promova a liberdade, já tá errado. Ah, eu falo de ou eu quero que eu vendo prosperidade e eu pago mal na minha empresa, já é uma incoerência. Então a gente tem que estar sempre, e muitas vezes a gente comete incoerências. Só que o fato de ter o valor faz com que a gente reconheça muito mais rápido essas incoerências e procure corrigir, né? Então, eu acho que os valores são bastante negociáveis, acho que é o ponto principal. E como que a gente. Para vocês, o que é negociável dentro da empresa? Eu gosto muito do valor de responsabilidade extrema. É uma das coisas que eu deixo muito forte pro meu time. Que a gente é responsável pelo resultado que a gente está gerando na empresa. Não, e cada um é responsável. A sua ação que você vai ter dentro do seu time, essa pode ser uma pequena ação, ela é responsável pelo resultado final. Então, responsabilidade extrema é uma coisa que eu reforço muito com o time. E por se tratar em conteúdo, né, o valor de atenção também é uma das coisas que a gente reforça. E a gente erra muito. Eu falava semana passada com o time que a gente tem direito a errar, mas a gente tem que ter aquele erro inteligente, que é o erro onde a gente vai retirar daquele erro coisas que vão nos fazer não errar novamente, não repetir aquilo ali. Então a gente, por se tratar de conteúdo, edição, a gente sabe que é algo que é muito subjetivo quando a gente olha para isso, né? É muito gosto das pessoas. A gente tem o direito a errar, só que a gente tem que fazer com que esse erro seja um erro inteligente, que a gente não repita esse erro novamente e em cima desse erro a gente possa tirar aprendizados. É, eu acredito que essa questão da coerência, eu arrisco até dizer que talvez seja um dos maiores motivos de ter esse mercado ter um turnover tão alto. Uhum. Porque a partir do momento em que, sei lá, um copy, um gestor de tráfego. Cuidado, o assunto que tu vai entrar. Não, é a partir do momento em que ele olha para o fundador da empresa, por exemplo, para o expert ali no caso, e percebe que de fato está incoerente aquilo ali, pô, aquilo que, trouxendo o mesmo exemplo que você trouxe, né? Tipo, aquilo que eu vendo para fora do mercado não é aquilo que eu vivo aqui na empresa, ou que eu vivo na minha vida, ou tá uma coisa completamente diferente. A quantidade de pessoas que eu já vi saindo de empresa mesmo, assim, por conta disso é muito grande. Não, Muito é só grande mesmo. olhar, a gente tem um bom exemplo com a B. Se a gente olhar para a B, né, o princípio da liberdade para ela, o propósito, né, da liberdade.
a gente tem decisões estratégicas, né, que são tomadas dentro da empresa, que às vezes a gente poderia buscar sei lá, uma diferença a mais no retorno, no resultado, só que a gente tem que defender a liberdade para ser coerente. E olha como, tipo, a gente tem um time muito unido hoje, né? Dezenas de casos que comprovam o quão comprometido o time é hoje com a empresa. E eu acho que isso muito é por causa da coerência mesmo, porque as pessoas olham e digam, cara, isso aqui que a gente está vendendo é o que a gente tem aqui dentro. Faz sentido. Isso aqui, eu me sinto bem fazendo isso. E não são decisões tão simples, né? Então, quando a gente olha, pô, a gente olha várias oportunidades que a gente conseguiria, talvez, controlar mais a entrega, que a gente poderia conseguir ter o time mais produtivo, talvez, né? Então, olhando para teorias de gestão como um todo, né? Mas a gente opta justamente por o valor ele manda nesse aspecto, né? A cultura é mais importante nesse aspecto do que um framework específico de gestão. Então, essas decisões não são simples de serem tomadas. E só que elas têm que ser conscientes. Elas têm que ser intencionais. Esse é o principal ponto, né? E aí a gente olha para uma coisa que tem muito no mercado, né? A minha empresa faturou 20, ano que vem eu vou faturar 40, no outro ano de 40 eu vou para 80 e o mercado O digital ele mercado é trabalha, megalomaníaco. trabalha muito Totalmente. isso. E a gente olha para o mercado tradicional, não, o cara vai crescer 15%, depois ele vai crescer 20%, 30%. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente trouxe de aprendizado do mercado tradicional. Eu tô errado? Eu vejo que depende do cenário, né? Eu acho que o mercado é mais novo, por isso que ele permite esses crescimentos. Esses crescimentos são possíveis, né? Então, a gente dobrar de tamanho, tanto é que a gente mais do que dobrou de 2023 para 2024. Só que quando eu parto dessa premissa para fazer o planejamento, que é o errado. Então, tipo, beleza, eu quero dobrar de tamanho todo ano e a partir disso eu vou fazer meu planejamento. Então, esse é um erro. A partir do momento que eu começo a fazer o meu planejamento e eu começo a enxergar possibilidades de dobrar, aí é outro cenário. Então, e aí vai ter momentos e momentos e as decisões, as diretrizes daquele ano vão definir se eu vou ser capaz de dobrar ou não, né? Então, o nosso mercado é possível dobrar. Só que nem todo ano e nem em todo momento. Talvez seja todo ano, talvez seja todo momento, mas aí eu vou ter alguns prejuízos em outras frentes. Então, é sempre uma decisão é sempre o cobertor curto, que nem diz o Rodrigo, né? Então, se eu ajustar a minha margem aqui, pode ser que eu consiga ter uma lucratividade maior, mas também eu vou ter uma equipe menos qualificada, talvez. Então, exemplos, né? Então, tem sempre um cobertor curto, são decisões que a gente tem que tomar. Então, a gente poderia ir para uma linha, por exemplo, de dobrar esse ano novamente, mas a gente optou por um crescimento mais contido, justamente porque a gente sabia que a gente precisava construir algumas coisas mais basilares ali, algumas mudanças que nós deveríamos fazer para que nos próximos 2 anos a gente volte a crescer com mais velocidade. Então, tudo depende. Tudo depende, mas é possível dobrar de tamanho, mas não todo ano. E tem que ter as motivações corretas, diretrizes corretas e fazer o planejamento pela ordem correta, né? No geral, eu vejo um receio muito grande no mercado de se comprometer com uma estratégia de fato. Porque toda estratégia exige alguns trade-offs. Então você fala, vou fazer isso e não vou fazer aquilo. É lógico que quando você faz uma escolha, pode ter ali custos de oportunidade também. Mas no geral, o mercado ele não sabe analisar muito o contexto. Foi uma conversa que a gente já teve várias vezes, inclusive falando bastante com o Arthur disso, né? De justamente, pô, o mercado não sabe analisar um cenário macroeconômico, não sabe analisar, a taxa de juros está alta pra caramba, hoje isso afeta a venda do meu produto. Ou eu posso colocar qualquer produto a qualquer preço e fingir que isso não existe. Qual que é o contexto disso aqui? Então, o mercado ele não está muito acostumado a fazer esse tipo de análise para, de fato, bolar uma estratégia em cima disso. Não, beleza, eu parto do que eu quero e aí eu vou desenhar um plano. Não, você tem que partir da realidade, você tem que partir dos dados concretos, você tem que partir de um diagnóstico da situação. É. E a partir disso você montar um plano e você enxergar possibilidades de crescimento. É que sempre foi muito fácil, né? Que nem o Iago falou É. antes. Antes o dinheiro rolava muito fácil no digital. Agora a gente já vê um aumento significativo de competitividade. Tem várias barreiras e tal. Então agora o mercado começa a olhar para a margem, começa a olhar para eficiência operacional, né? Por quê? Porque os resultados já não estão Mas eu vindo. diria ainda que é poucas pessoas, tá? Sim, Não, são pouquíssimas, poucas. Mas por isso que eu digo, começa um movimento agora de alguns poucos players. Por quê? Porque você começa a ver que tem algo que está mudando. Já não é tão fácil assim eu fazer o que eu fazia antes. Então, por exemplo, esse lance de cenário macroeconômico. Ah, mas não tem nada a ver. Cara, pelo amor de Deus. Tu acha que um cara tá pagando R$ 8 no litro de gasolina, o cara tem que levar o filho na escola, tem que ir trabalhar, tem que fazer, sei lá, o cara trabalha com Uber, o cara vai deixar de abastecer o carro para investir, sei lá, em desenvolvimento pessoal, em
nutrição, em alguma... Não, velho. Por mais que ele veja valor naquilo, é uma decisão óbvia. Ele tem que abastecer o carro. Entende? Então não tem como eu desconectar as coisas. Só que antes era tão fácil que eu não precisava olhar pra isso. Porque sempre tinha ali dinheiro rolando. Mas agora já não é tão Mas fácil isso assim. num contexto também de players maiores, né? Quem tá começando agora realmente Não, não quem tá começando agora não vai. E aí essa entra numa outra pergunta que eu queria fazer. Esse movimento que a Bettina fez, e a gente estando aqui hoje no Grupo Libertas, não é um movimento para quem tá começando, né? O movimento de abrir novas frentes. De abrir novas frentes, de transformar a empresa num grupo, sair do só lançamento e trabalhar outros canais de aquisição. Então, acho que é bem complexa essa resposta, mas se tornar um grupo, eu acho que não é uma decisão para quem está começando, mas ampliar canais de aquisição, eu acho que isso deve ser olhado desde o princípio, né? Então, primeiro você valida, obviamente, um canal de aquisição, uma oferta, começa a gerar caixa, porque o caixa é o sangue do negócio, né? Então, que circula, eu preciso de caixa para circular. Então, eu começo por essa questão, é correto a gente começar focado em vender, né? Mas tem que ter um mínimo de direção, então, tipo, por que eu quero vender, né? Que tipo de negócio eu quero ter, então quais são os valores, quero ter um produto com uma qualidade mais alta, ou quero uma escala maior e uma qualidade mais baixa. Enfim, são algumas decisões simples que tem que tomar, mas não tem que ficar preso nisso, né? Então tem que focar em fazer seu primeiro caixa ali. Mas a partir do momento que faz o caixa, já tem que começar a olhar, a explorar cada vez mais aquele canal de aquisição, mas já começar a olhar para novos possíveis canais de aquisição, sim. Eu acho que é um ponto importante porque eu preciso estar sempre gerando demanda, né? Eu preciso estar sempre gerando interesse. Então, repetir muito aquilo. Só que onde é que as pessoas se perdem, na minha visão? Elas começam a criar mais produtos para um canal de aquisição validado, ao invés de criar mais canais de aquisição para um produto validado. Então, acho que criar vários produtos é um erro, e aí, para quem está começando, mas criar vários canais de aquisição, eu acho que é um caminho correto, Acho que desde o princípio. criar novas frentes no sentido de se meter em outros mercados, para quem tá começando, não é bom. Exato. Mas É. novos canais de aquisição daquele É. produto já validado já é Isso é, algo. isso é É, necessário. eu acho que muita gente que tá começando acaba errando justamente em, tipo assim, quero fazer alguma coisa o mais rápido possível, mas não faço a menor ideia do que vai acontecer e de como eu vou fazer isso. Então, quando a gente pensa de um ponto de vista de estratégia nada mais é do que você pegar várias retas, digamos assim, e tentar encontrar um ponto de interseção entre elas, os seus requisitos. Então, você tem os requisitos e aí você encontra o ponto de interseção para você trabalhar dentro daqueles limites. Pô, beleza, essas são as minhas restrições. Tenho que trabalhar em cima disso. Agora, se não tem nenhuma interseção, se as minhas restrições não têm pontos em comum e não permitem nenhum tipo de ação, eu tenho que, entre aspas, relaxar alguma dessas restrições. Por exemplo, eu tô começando agora, eu não tenho audiência, eu não tenho dinheiro e eu quero vender rápido. Cara, se acontecer, vai ser sorte. Não é uma estratégia. Então você tem que falar, pô, beleza, eu não tenho dinheiro, não tenho audiência, então eu tenho que construir essa audiência de algum modo, seja via tráfego pago, seja via orgânico, seja via outros canais. Ah, não, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho audiência. Pô, beleza, eu consigo investir mais em tráfego pago, eu consigo fazer um funil de público frio, eu consigo contratar gente para me ajudar a montar uma copy, montar um VSL, fazer o meu tráfego, enfim. E as pessoas, pelo menos muitas vezes, eu tinha dito que quem começava cometia esse erro, mas quem tem um certo tamanho eu acho que comete também, que é justamente entender quais são as minhas restrições naquele momento. E a partir disso desenhar as coisas. Aí, daí, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né? Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo do ZD. A pessoa entrou no ZD, criou a sua própria mentoria, fez uma audiência no Instagram, seguiu lá o processo, fez suas primeiras vendas de mentoria. Naturalmente, ela vai continuar produzindo conteúdo para aquela rede social que ela já validou, né? Então, o Instagram. Só que, com o mesmo esforço, ela já poderia estar produzindo para o próprio TikTok, já poderia estar produzindo para o YouTube, por exemplo. Só que qual é o problema? Ela vai produzir pro TikTok, não vai ter o mesmo resultado que ela teve no Instagram, ela vai achar que não vale a pena continuar. Ela vai produzir um vídeo pro YouTube, vai ter 2 visualizações, ela não vai continuar. O Só olhar de que, longo prazo, né, que a gente é, tava falando lá no então, início. então o mesmo esforço, o mesmo processo, né, talvez para não ser leviano, né, no sentido não é o mesmo, mas bem parecido o esforço, né? Você vai produzir para 3 redes sociais, então você já vai começar a ampliar seus canais de aquisição desde o princípio, né? Então, e naturalmente isso torna a empresa mais segura no longo prazo. Só que o que acontece? A pessoa fez um Instagram, validou a oferta. O que ela faz? Ela começa a criar 2, 3, 4, 5, 6 produtos diferentes para vender no mesmo canal de aquisição. E já gera confusão, a audiência já não sabe o que ela vende, não sabe qual é a melhor opção, nem ela sabe, e aí ela está gastando 50% do esforço em 4 produtos que entregam 5% do resultado, e aquele produto que já estava validado, ela começou a deixar um pouco de lado, porque ela começou a se encantar com outras ideias,
e criar novos produtos, sendo que ela deveria estar focando em reforçar ainda mais aquele produto que já estava validado, né? E só para esclarecer, né? ah, Às vezes faz muito sentido na nossa cabeça isso. Então não é uma coisa assim, cara, nossa, uma coisa inadmissível. É muito comum a pessoa cair nessa armadilha. Você pensa, pô, se eu tô vendendo um produto aqui, tô tirando tanto, se eu criar mais um produto, eu dobro o quanto eu tô faturando, né? Mas não é assim que funciona na prática. Então é uma armadilha, é uma dica que fica aí pro pessoal. Isso não quer dizer que você não vai criar, né, novos produtos, mas você pode criar ali, por exemplo, um produto de ascensão que você vai vender para aquele público que comprou o primeiro produto, só que o problema é trazer tudo isso para a mesma, como foco de comunicação, né? Então a gente tem a gente tem alguns produtos, né? Mas o nosso foco de comunicação no nosso principal canal de aquisição é o ZD. Por quê? Porque ele é o produto onde a gente tem a maior escala, onde a gente tem o maior foco, onde a gente tem a maior concentração de receita e é onde tem o nosso maior, a principal engrenagem do nosso modelo de negócio. Então é natural. Só que o problema é trazer um monte de produto para comunicação. Isso quer dizer que a gente não comunica nenhum outro produto? Não, a gente comunica o grupo de tração algumas vezes, a gente comunica o Story Copy algumas vezes, só que é algumas vezes. O restante do tempo a gente está centrado na nossa tese de comunicação e no produto CD, né? E com o contexto certo, no timing correto, né? Exato. Não é meter lá propaganda. Bom, não posso ficar citando marcas aqui, né? Senão... E olhando para a nossa visão de futuro no Grupo Libertas, Iago, não sei se você pode abrir, o Rodrigo, o Arthur pode abrir algumas coisas, mas qual é a nossa visão aí de 3, 5 anos, não só de mercado, mas também de crescimento da empresa? A nossa visão de longo prazo, a gente tem o objetivo de, nos 2027, faturar 100 milhões, né, no ano, né, objetivo financeiro, né, mas óbvio isso é uma consequência de várias outras decisões, né. Então, a gente tem um número de alunos que a gente quer atingir dentro dos nossos treinamentos, cada um dos nossos treinamentos. A gente quer consolidar muito a Betina como essa pessoa que traz esses caminhos para a mulher faturar mais, para fazer mais dinheiro e alcançar a liberdade, né. E, obviamente, a gente vai ter algumas adequações ao momento do mercado. Então, a gente está vendo muita inteligência artificial vindo, a gente está trazendo isso para dentro do ecossistema, né? Tanto para otimizar a nossa operação, quanto para melhorar a nossa entrega, mas sempre com base na nossa metodologia, não é simplesmente pegar a inteligência artificial e jogar de qualquer jeito. É muito importante focar na metodologia, na nossa visão de negócio, né? Então, a gente tem alguns objetivos de longo prazo, a gente tem outros sócios, né? A gente quer, inclusive, tornar todos esses sócios os líderes dos seus setores de educação online, né? Então, que eles sejam as referências dos seus setores. Então, a gente vai ter ali 10 sócios de 10 nichos diferentes. E a gente também quer tornar o mercado mais maduro, né? Então, o mercado de marketing como um todo. Então, todos os nossos alunos do grupo de tração, eles já estão passando por essa transformação, onde a gente está tornando esses negócios mais maduros, profissionais, mais capazes, e a gente está aqui muito para fazer essa profissionalização também nessa linha, né? Então, a gente tem ali o do Zero ao Digital, que é o nosso produto que vai estar focado justamente nesse público que está começando. A gente tem o grupo de tração, que é a nossa solução para quem já está um pouco mais avançado, e ele envolve mais nós como gestores, né? Então, enquanto o outro produto envolve mais Betina como nosso canal de aquisição principal. E a gente tem os nossos sócios também, onde a gente aporta a nossa inteligência, aporta a nossa expertise, a nossa experiência para que eles consigam pegar negócios, por exemplo, que estão faturando 5, 10 milhões e levar eles para os faturamentos maiores ainda e a gente tem uma parte desse faturamento, né? E, obviamente, conforme a gente vai trazendo tecnologia para dentro de casa, também vai surgindo a oportunidade de novos negócios. Então, algum SaaS provavelmente vai sair desse processo. A gente já está de olho em algumas soluções aí, né, de softwares que a gente possa comercializar também para trazer tecnologia também como um canal de aquisição. Além disso, a gente tem a nossa loja de produtos físicos, que é um elemento muito importante para a construção de branding da Betina como um todo, né? Então, a gente vai vir forte aí nos próximos meses também. Então, tem inúmeros braços acontecendo, mas isso deve e cada uma dessas frentes tem suas próprias metas, seus próprios objetivos, e a soma de tudo isso corrobora para o resultado do Grupo Libertas, né? Então, recentemente, a gente fez a aquisição do Lado B Studio aqui, né? Então, o estúdio onde a gente está gravando esse podcast ainda vai vir reforma por aí, a gente vai ajustar, porque a gente quer justamente aumentar a produção de conteúdo, aumentar o alcance, conseguir chegar em mais pessoas e também diversificar os canais de aquisição como um todo, né? Então, e dentro de tudo isso tem dois principais públicos, né? Então, as pessoas que trabalham aqui dentro e os nossos clientes, né? Então, a gente olha para isso. Ao contrário de muitos experts que se preocupam mais com a opinião dos seus concorrentes do que com os seus clientes, a gente procura sempre olhar para o cliente e para o nosso público interno, né? Que são os nossos colaboradores e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser um ecossistema que
agregue valor para esses dois públicos principalmente. E falando aí em diversificar canais, né? Eu queria que a gente deixasse aqui, eu já vou falar meu Instagram, a gente vai levando pro final, então eu vou deixar meu Instagram aqui para quem quiser seguir, @jeffersonpeixoto. E gostaria de que cada um falasse um pouquinho do seu Instagram. A gente tem um compromisso ali de começar a produzir conteúdo, então vamos deixar registrado aqui para todo mundo. Rodrigo é um cara que O vai cara tá querendo me entrar. comprometer aqui. Arthur também. Então vamos deixar. O Iago já tá produzindo conteúdo. Quem quiser seguir, qual é que é o @ lá do Instagram, Iago? @Iago Ilha, HY, né? Estranho, né? Daí a gente consegue ter o @ certinho, assim, o nome e sobrenome. É. Vantagem de ter um nome estranho. Agora, quem tem sobrenome Silva, né? Aí é mais Pô, cara, difícil. Eu vou cavar um cancelamento pra ti aí, ó. A minha família é a maior que tem nesse país, cara. Qual aí o Instagram, Arthur? @o Arthur Vargas. O meu é @rodrigo.mpveiga. MP Veiga, vulgo Pasquarelli, né? Sim, senhor. Boa. Agradecer aí quem acompanhou até o final. Curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Se você tem alguém que acha que precisa assistir esse vídeo, compartilha também esse vídeo com essa pessoa. E deixe seu comentário aí se a gente conseguiu englobar tudo que você tinha interesse de saber do Grupo Libertas. E deixa sugestões de temas também que a gente possa falar nesse podcast. E não esquece de ajudar a gente com o nome do podcast, que ainda é podcast do Grupo Libertas. Já errou aí no CTA, né, velho? Tu tem muitos CTAs pro nosso público, cara. Qual é a coisa principal que eles têm que fazer aqui hoje? Deixar o nome do podcast. O nome. Então, deixa o nome do podcast depois desse pito que eu tomei do meu CEO. Deixa o nome do podcast aí no comentário, tá? Valeu, muito obrigado, até uma próxima.